As necessidades e oportunidades para o micro e pequeno empresário de Catalão. Como se diferenciar da concorrência, ultrapassar as dificuldades. Esses são alguns dos temas do Espaço Empresarial desta semana, com a gestora do Sebrae local, Fernanda Lobato de Paula. Um bate-papo produtivo que aconteceu na sede do Sebrae. E nossa entrevistada não poderia ser melhor, Fernanda Lobato de Paula, gestora do Sebrae local. Obrigada, Fernanda, pela oportunidade em falar aí desse assunto tão importante para Catalão. Nós do Sebrae que agradecemos a oportunidade e o convite para estar aqui hoje falando sobre o microempreendedor e os pequenos empresários de Catalão. Fernanda, e eu começo essa entrevista, esse bate-papo nosso, para abrir a entrevista, qual a importância do pequeno e do médio, do micro e do pequeno e até médio empresários em Catalão para a economia local? É realmente o forte em Catalão? Sim, porque o empreendedor, ele é a mola propulsora da economia. Então, sem empreendedores, a economia não vai para frente. Então, não só em Catalão como no Brasil inteiro, eles são muito importantes para a economia em si. Então, em Catalão, principalmente agora que nós estamos num momento de crise também, muitas pessoas foram demitidas, o índice de empreendedorismo vem crescendo muito. Dá para calcular o índice desse crescimento? Por conta do ano passado, que foi um ano crítico, e a gente ainda respira essa crise, esse impacto na economia, qual porcentagem isso deu um impulso aí nesse pequeno e nesse micro? A última pesquisa realizada pelo Sebrae, agora nesse ano, mostrou que dos últimos 14 anos, a taxa de empreendedorismo é a maior. Então, em Catalão, por exemplo, de microempreendedores individuais, em 2014 nós tivemos mais ou menos 760, 780 empreendedores formalizados. Em 2015 também. Em 2016, agora, toda semana nós temos formalizações. Atendemos em média, através da nossa palestra do microempreendedor individual, 25 pessoas por semana. Isso é um bom sinal? Isso é um bom sinal, significa que nós estamos abrindo novas oportunidades. Embora muitos estão empreendendo por necessidade, por causa da crise, em 2014 esse índice de empreendedorismo foi por oportunidade e agora, por causa da crise, é por necessidade. Mas é um bom sinal, significa que a pessoa está buscando um novo negócio, está buscando uma nova oportunidade, até porque precisa de um emprego, precisa de um negócio. Hoje, a cada 10 pessoas, 4 estão abrindo um negócio ou envolvidas num negócio. Isso é interessante, essa questão que você falou. Em 2014 era oportunidade, em 2015 necessidade. Mesmo com essa diferença toda em foco, né, para abrir a empresa, a gente pode dizer que ambos dão certo, essas empresas, quer dizer, tanto por necessidade quanto por oportunidade. Esses negócios, se são levados a sério, dão certo realmente? Se fizerem planejamento, que é muito importante antes de abrir um negócio, porque a maioria das empresas que fecham hoje, o motivo principal é falta de planejamento. Então, quem abre hoje por necessidade, abre por impulso no momento. Quem abre por oportunidade, geralmente busca mais informações antes de abrir o próprio negócio. Dá tempo de pensar, de Exatamente. gerir, né? Então é aí que entra o Sebrae. Para quê? Para ajudar e capacitar essas pessoas que querem abrir um próprio negócio. Para fazer um planejamento, fazer um plano de negócio, para saber se o negócio vai ser viável ou não. Agora, dessas empresas que foram abertas em 2014, tanto por oportunidade, 2015 por necessidade, qual o foco principal ou qual o principal meio ou área dessas empresas? A gente sabe que o mercado em Catalão é muito diversificado, mas dá para a gente sentir qual que seria o foco desses novos empreendedores? Dos empreendedores que vêm até o Sebrae para abrir empresa, a maioria é da área de cabeleireiro, mexe com beleza, e alimentação, bares, restaurantes, esses são o foco principal dos ramos de atividade. Agora, a gente pode perceber que são áreas que não correm tanto risco, pelo menos de imediato, de estagnação, porque você vai mexer com beleza e com comida. Então, a gente pode enxergar isso aí, que são áreas ou que são setores que sempre tem um espaço para eles? Sempre tem um espaço, até porque ninguém deixa de comer e ninguém deixa de cuidar da beleza, né?
Então, acredito que sim, acredito que sempre vai ter oportunidade para essas pessoas que desejam abrir um negócio nessa área. E com essa crise, hoje em dia as pessoas também, uma pesquisa realizada pelo Sebrae, não estão comprando coisas novas, por exemplo. Então, aquelas atividades de manutenção, de costureira, por exemplo, as pessoas não estão comprando roupa, estão consertando as que já têm. É uma oportunidade de negócio também. Quem lida com manutenção de TV, de eletroeletrônicos, também é uma tendência, porque hoje as pessoas não estão gastando muito dinheiro, querem aproveitar aquilo que elas têm. Agora, nessas empresas que estão abrindo ou que já abriram, o toque ou a dica seria essa, Fernanda, de procurar a orientação e de que nunca vai ser demais. Nunca o mercado vai chegar assim, não, ó, pronto, acabou, chega. O mercado já não está dando conta mais de absorver mão de obra ou de abrir novas oportunidades. Sempre terá oportunidade, como diz, o sol nasce para todos. Então, se a pessoa for criativa, tiver um diferencial, sai na frente. Acho que a criatividade é o diferencial de tudo, né? Exatamente, criatividade e inovação, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos um programa de inovação focado nas pequenas empresas também. Então, é importante o empreendedor, e o brasileiro ele é muito criativo. É importante que o empreendedor seja criativo, é uma das características empreendedoras para ter sucesso. Agora, dessas que abriram ou que estão abrindo aí, dá para a gente fazer um parâmetro se comparado às que fecham? Qual que seria a maior aí, o maior percentual? Hoje em dia, a taxa de mortalidade de cada 10 empresas que abrem no Brasil, hoje mais ou menos 7 fecham, por falta de planejamento ou falta de controle financeiro. Então, a principal, como eu disse anteriormente, o principal motivo é a falta de planejamento, né? E também juros, as pessoas, para as empresas, para o pequeno empresário, isso ainda é uma barreira. Então, fazendo uma comparação, a média geralmente é essa. Esse número vem diminuindo, a taxa de mortalidade. Por quê? Porque o brasileiro, o empresário, ele está buscando mais informações. Então, isso faz com que a empresa ela se sustente e ela não venha a fechar. Nessa época de crise agora, esse ano que a gente ainda respira, o grande momento de crise no Brasil foi o ano passado, mas esse ano ainda, economistas esperam que ainda só o ano que vem, ou 2018 talvez, a gente volte a respirar. Está sendo difícil, Fernanda, para o micro e pequeno realmente? É o que mais sofre com essa crise? É o que mais sofre, porque tem segurança, tem o risco. Ele é um pequeno empreendedor, ele não tem tanto recurso para investir, então para ele é um risco maior, com certeza. Mas lembrando que nós estamos sempre aqui para ajudar esses pequenos empresários, né? Nós temos atendimento gratuito aqui no nosso balcão de atendimento, justamente para orientar e dar uma segurança maior para o empresário. O que o Sebrae pode ajudar esse micro e esse pequeno empresário? Bom, nós temos as palestras do microempreendedor individual semanalmente, toda quarta-feira, das 9 às 11. Nós explicamos tudo sobre a lei do empreendedor. Como formalizar, o passo a passo, os benefícios, os custos, onde que eu tenho que ir para conseguir o alvará. Todo o passo a passo a gente explica. Geralmente é das 9 às 11. E temos também nossos cursos e oficinas aqui no Sebrae. Nós temos as oficinas voltadas para o empreendedor individual. Que oficinas são essas? São oficinas de 4 horas. Sei planejar, sei controlar meu dinheiro, sei vender, que isso é muito importante para o microempreendedor individual. Essas oficinas vão começar a partir de março. Temos curso também de atendimento ao cliente, vamos ter, que isso é muito importante, que infelizmente em Catalão o atendimento ainda não é muito bom, né? Nós precisamos trabalhar muito nisso em atendimento. Talvez seja uma das principais deficiências, né, do mercado hoje. Exatamente, nós detectamos isso aqui em Catalão, vimos a necessidade de fazer um curso de atendimento, então nós abrimos a agenda para esse curso. Também de controles financeiros, esse é voltado para a microempresa, também quem tem interesse. Como que faz para saber que horário, que dia, valores? Vem até o Sebrae que a gente explica sobre os nossos cursos. Vocês atendem o empresário, seja ele micro, pequeno ou médio, como um todo. Agora, depende também do empresário, né, Fernanda? A gente não pode dar tudo se o empresário, se quem está sendo oferecido toda essa estrutura, se o empresário também não quiser, também não adianta. Exatamente. Então, assim, nada cai do céu. Então, por exemplo, nós temos um programa hoje que chama Negócio é Negócio.
em que o consultor do Sebrae vai até o negócio do empresário, até um empreendimento. Então, quem que é o público? São microempreendedores individuais e microempresa. Tem empresários que adoram essa oportunidade, querem aprender com o Sebrae, querem colocar no papel e colocar em ação o plano de ação que é desenvolvido. Tem outras pessoas que não querem, fecham as portas e falam, não preciso disso. Então, depende realmente muito do empresário para conseguir sucesso. Como convencer o empresário, falando que tem empresário que fecha a porta e diz, não precisa? Qual é o discurso, qual o jeito de chegar num empresário como esse? Porque a gente sabe que qualquer pessoa hoje precisa de uma ajuda, principalmente o micro e o pequeno. Qual que é a barreira aí que vocês têm que enfrentar? Às vezes é difícil quebrar paradigmas de um empresário, sempre faz a coisa do mesmo jeito e quando alguém de fora ou alguma empresa ou o próprio Sebrae tenta oferecer algo diferente para inovar ou para melhorar, tem gente que às vezes não entende isso como um crescimento. É uma barreira. Geralmente, às vezes, empresas familiares estão sempre daquele jeito e não querem mudar, é um exemplo disso, já tivemos empresas assim, mas a grande maioria, ainda bem, estão de portas abertas. Tem casos e casos. Tem casos que empreendedores não querem, mas a grande maioria aceita a ajuda do Sebrae. E ajuda como um todo? Ajuda como um todo, fazer todo o planejamento, o plano de ação. Aquilo que você estava falando, do vento financeiro, do atendimento, da gestão... É o pegar na mão do empresário e falar, você vai fazer isso, isso e isso. Isso, e fazer com que ele ande com as próprias pernas depois dessa capacitação. Porque na consultoria a gente orienta e depois deixar com que ele consiga dar conta do próprio negócio sozinho. E vocês dão uma manutenção para esse micro e pequeno empresário, depois que ele se liberta de vocês? Sim, nós temos consultorias, né? O empresário pode voltar até a gente para a gente oferecer nossas consultorias. Nós temos consultoria online por Skype, basta vir aqui o Sebrae também, que os consultores ficam em Goiânia, tem todas as áreas de consultoria, tem consultoria presencial também, basta vir o Sebrae que a gente explica sobre como funciona, como é o processo. Fernanda, a gente vai para um intervalo rapidinho. Já já a gente volta com o Espaço Empresarial. Aguarde aí. Voltamos com o nosso Espaço Empresarial, nossa entrevistada Fernanda Lobato de Paula, gestora no Sebrae de Catalão. Fernanda, a gente falava no primeiro bloco de uma geral de como é o comportamento do empresário em Catalão, de como sobreviveu, de como procurar ajuda do Sebrae, enfim, fizemos uma radiografia. Eu acho que o principal papel do Sebrae, ou a principal ajuda do Sebrae ao micro e pequeno empresário é esse, né? Esse diagnóstico para falar o remédio. Exatamente. A primeira é uma consultoria inicial, né? A gente faz esse diagnóstico para saber qual é a necessidade do cliente, porque muitas vezes nem ele sabe o que ele quer. A grande maioria às vezes vem, eu estou com problema financeiro, às vezes o problema dele não é financeiro. Então é importante ter um olhar bem crítico nesse momento para identificar o que realmente o empresário necessita. Fernanda, é interessante mesmo que seja micro ou pequena ou média empresa, ter departamentos separados um do outro, seja administração, financeiro, pessoal. Isso é importante realmente para justamente não misturar uma coisa com a outra? Com certeza. Esse é um erro muito grande. 90%, por exemplo, dos empresários que vêm em Catalão, que vêm ao Sebrae, não fazem um controle financeiro. 90%. Por quê? Mistura a conta pessoal com conta da empresa. Então não pode misturar, às vezes vai pegar R$10 para comprar um pão, R$5 para fazer uma comprinha ali e não coloca no papel esse dinheiro que é retirado. Então, às vezes chega aqui no Sebrae já com a corda no pescoço, já está na UTI a empresa. Então, infelizmente, tem casos que tem que fechar. É muito importante, por menor que seja a empresa, que seja o empreendedor individual, é importante fazer o controle financeiro, anotar tudo que entra e tudo que sai. E isso é importante, é um diário mesmo, né? De tudo que entra e de tudo que sai. Exatamente, o controle financeiro é importantíssimo, até para saber se você está ganhando dinheiro ou não. Se você está no ponto de equilíbrio, quantas vendas eu preciso fazer para atingir o meu ponto de equilíbrio e conseguir ganhar dinheiro com isso. Qual a diferença entre a micro, pequena e a média empresa? Como empreendedor individual, você pode ter no máximo um funcionário. Faturamento é no máximo de 60 mil por ano e no máximo um funcionário.
E como microempresa, você pode faturar anualmente até 360 mil e pode ter vários funcionários. Pode ter sócio também, o que não pode ter como empreendedor individual. E na empresa de pequeno porte, o mínimo é 360 mil de faturamento até 3 milhões e 600. A burocracia reduziu, Fernanda, por conta dessa necessidade do pequeno e do micro? O governo, ele tenta desburocratizar, embora ainda é muito burocrático para abrir empresa. Nós tentamos, juntamente com outros órgãos, com os parceiros, tentar diminuir essa burocracia, como a implantação da Rede Sim, que está implantando em todo o estado de Goiás, para facilitar a abertura dos pequenos negócios. Colocar tudo num lugar só, todos os órgãos, para facilitar a abertura. Como empreendedor individual, essa lei ela veio justamente para desburocratizar mesmo, porque é muito fácil abrir empresa como empreendedor. Em 5 minutos eu consigo abrir, basta entrar na internet, entrar no site do Portal do Empreendedor e abrir empresa. Então é fácil desse tanto, quer dizer, mas há taxas, há todo essa questão de 5 minutos abrir uma empresa. Mas esse abrir a empresa é ali na frente do computador, mas por trás tem toda uma burocracia. Quanto tempo leva para abrir uma empresa hoje? Como empreendedor individual, no site 5 minutos, dependendo da internet, como eu falei. Mas tem que ter também o alvará, que isso é muito importante. Muitos empreendedores abrem empresa na casa deles, não procuram o Sebrae, não sabem que tem que pagar taxa. Já chegou muitos empreendedores que abriram empresa 2 anos atrás e nunca pagaram uma taxa. Então, todo mês tem que pagar uma taxa. E tem um alvará de funcionamento, que hoje em dia, para o empreendedor, para aposentar, ele precisa ter o alvará, senão o INSS não libera para aposentadoria. Muita gente não sabe disso. Então, embora a lei ela é muito fácil o entendimento, basta entrar no site do portal, é muito fácil entender porque foi feito para os pequenos negócios. É importante buscar essa capacitação do Sebrae. Existe essa capacitação em catalão? Existe toda semana, né? Ou a deficiência ainda é grande? A deficiência ainda é grande porque a maioria são pessoas muito simples, a maioria. Tem muita gente que tem conhecimento, mas a maioria é muito simples. Por isso é importante, para a gente explicar detalhadamente o que necessita para abrir empresa, como faz para conseguir o alvará e outras taxas administrativas. Fernanda, eu estou vendo aqui, o Sebrae esse ano está com um propósito de 3 cursos esse ano, e diferente de outros anos, que talvez tenha tido mais cursos e mais oficinas oferecidas. Esses cursos são voltados para quem? E é uma realidade, é a necessidade do empreendedor em catalão? Sim, nós fizemos, esse ano nós estamos trabalhando com planejamento quadrimestral. Então esses cursos, eles vão, esse planejamento que nós fizemos, primeiramente, vai até abril, o 30 de abril. Então, para quem é o público-alvo desses cursos? Como eu disse, as oficinas sei vender, sei planejar, sei controlar meu dinheiro. Quem é o público? Empreendedor individual. Atendimento ao cliente, público, empreendedor individual e microempresa. Controles financeiros, microempresa. E temos o negócio a negócio, que nós já comentamos também, que é focado no empreendedor individual e microempresa, em que o consultor vai até o estabelecimento, faz um diagnóstico e depois propõe um plano de ação. E temos também o programa ALI, que é o Agente Local de Inovação. Trabalhar justamente o que a gente estava falando, a inovação, a criatividade. Então, quem que é o público desse ALI? São empresas de pequeno porte. Embora o número é menor em catalão, nós temos ainda empresas para atender através desse programa ALI. Qual que é a diferença entre eles? Quer dizer, é o público, é o tamanho da empresa, é o ramo de atividade? A diferença é o tamanho da empresa, porque às vezes tem um curso muito, vamos dizer, como eu disse, empreendedores individuais geralmente são muito simples. Se você oferece um curso de difícil entendimento para eles, não vai ter resultado. Então tem que ser de acordo com o porte da empresa, o que eles podem receber através do Sebrae. Depende muito. E o Sebrae vai até a empresa para oferecer esses cursos? Quer dizer, aquela coisa, você falando dessa questão de que a pessoa é muito simples. O Sebrae tem esse mecanismo de chegar até ele, até esse microempreendedor, falar, olha, vocês estão precisando de ajuda, nós estamos aqui para ajudar, vocês têm isso ou vocês aguardam a demanda?
Não, tem a demanda espontânea, que vem até o atendimento, e a gente consegue realmente identificar a necessidade. E nossos consultores e analistas são treinados também passa por capacitações lá em Goiânia, justamente para conseguir atender cada público. Então, todo mês, todo ano, tem capacitações sim, para estar conseguindo atender de uma melhor forma o nosso cliente, né? Porque aqui é a casa do empreendedor, o Sebrae. Então, o nosso cliente está em primeiro lugar. Temos que atendê-lo da melhor forma possível. Fernanda, nessa crise que o país passa, qual ramo em Catalão, vamos regionalizar, qual ramo em Catalão que mais sofreu com essa crise toda? Não existe um ramo específico, a maioria sofreu um baque. Mas o que nós percebemos hoje que no comércio varejista de roupas sofreu bastante com a crise. É que a gente vê muitas lojas fechando, tem muitas abrindo também. Inclusive, em 2014, era uma das atividades que mais abria, que é o comércio varejista de roupa. Hoje não mais. Então, acredito que, tendo uma visão geral, o comércio varejista sofreu bastante, porque o poder de compra do brasileiro diminuiu, né? Então, não se gastava, não gasta hoje o que se gastava antes. E o pequeno e micro é o primeiro que sofre? É o primeiro que sofre com essa crise, exatamente. O Sebrae não tem uma varinha de condão para falar, ó, está resolvido o problema. É um processo longo desde a apresentação do Sebrae para o empresário até esse diagnóstico, a solução e o caminhar sozinho. É um processo longo? Dá a impressão de que de repente, poxa, até eu ir aprender, dá a impressão de que é um processo aí desgastante e longo também. O processo ele não é tão rápido mesmo não, porque depende muito do empresário. E depende também da dificuldade que existe. Exatamente. Então, se o Sebrae está ali para capacitar, é fazer com que o empresário, depois de capacitado, ande com as próprias pernas. Então, se o empresário não fizer por onde, a empresa não vai ter sucesso. E o Sebrae também, até para quem vai abrir uma empresa, acha que o Sebrae realmente é a solução de todos os problemas. Abre aquilo ali que vai dar certo. Se nós soubéssemos também, a gente já estaria abrindo, nós estaríamos abrindo também uma empresa. Então, o que a gente pode oferecer é o que? Orientações, é o cliente que tem que saber o que ele deve abrir. O Sebrae não vai falar, abre isso, abre aquilo. A gente pode mostrar as oportunidades, os dados das empresas que estão abrindo e fechando, do ramo de atividade que mais está abrindo. Mas o Sebrae faz um perfil do empreendedor, quer dizer, faz um diagnóstico do empreendedor, qual que seria a área que ele daria mais certo, ou não? Não, nós não fazemos esse perfil. O que tem são cursos de empreendedorismo para traçar esse perfil. Para ele mesmo descobrir o seu... Exatamente, como por exemplo o Empretec. O Empretec é um curso desenvolvido pela ONU, quem aplica aqui no Brasil é o Sebrae, então ele já completou mais de 20 anos, é um curso de empreendedorismo que trabalha a área comportamental, 100% comportamental. Então é um curso de muito sucesso, em que o empreendedor ele trabalha na prática as características empreendedoras. Então é um curso geralmente de 6 dias intensos, em que o empresário, o empreendedor, ele fica focado ali no curso. E o ano passado nós tivemos o Impameri, já tivemos em Catalão, e esse ano provavelmente teremos mais para o final do ano. Dependemos de recurso para acontecer. Então essa questão de, por exemplo, eu não tenho perfil nenhum de empreendedor, mas eu posso aprender? Pode desenvolver. Pode desenvolver... Quer dizer, cada um tem o seu empreendedor ali escondidinho dentro de si. Exatamente, porque através das pesquisas existem 10 características empreendedoras. Às vezes o empreendedor de sucesso não tem todas elas, mas tem algumas que fez com que ele tivesse sucesso. Então, algumas outras, é o que você falou, está escondidinho e pode desenvolver através das capacitações. Você pode descobrir algum ponto forte que você não tinha. E o Empretec, como eu disse, é um curso que te faz aflorar esse seu lado empreendedor. Talvez esse seja um dos mais importantes aí, né? Tanto para o público quanto para o Sebrae. Exatamente, é um curso que existe, como eu falei, há quase 20 anos, é o melhor curso de empreendedorismo do mundo, porque ele acontece no mundo inteiro, não só no Brasil, e tem tido muito sucesso. Agora há pouco a gente falou do mercado varejista e do mercado da área de roupas, né? de vestuário. O Sebrae já teve um curso ou um programa voltado para esse setor em Catalão, que é o banho de lojas.
esse ano parece que não vai haver. O que aconteceu? Nós dependemos muito de recursos para aplicar. Então, talvez não tenha nesse primeiro quadrimestre, talvez pode ter no final do ano. Eu não tenho essa resposta agora, nós dependemos do Sebrae para isso. Mas realmente o banho de loja é um excelente curso, principalmente para o comércio varejista. Nós tivemos muito sucesso aqui, nas cidades vizinhas também nós aplicamos e sempre tem procura para esse curso. É um curso bem completo, né? Exatamente, o próprio nome diz, é um banho de loja mesmo. Então tem consultoria financeira, tem os encontros, né, com os consultores, tem consultoria para verificar o layout, marketing, vendas, então é um banho de loja mesmo. E funciona só para o comércio de vestuário, só para o setor de vestuário? O foco, não o vestuário, o foco é o comércio em geral, né? Mas não só temos farmácias, tivemos... Então não é só Não é só o comércio varejista de roupas, é todo o comércio em geral. Agora, você estava falando dessa questão da crise, né? Que por conta disso pode ser que haja ou não esse ano. O Sebrae também passa por crise, Fernanda? O Sebrae também passa por crise, não é diferente de ninguém, né? É uma empresa privada que tem que reduzir os custos e fazer com que nós, gestores, sejamos também inovadores, né? Para gastar menos, conseguir atingir o maior número de público, o maior número de CNPJ, que é nossas metas, alcançar nossas metas, conseguir receitas para a empresa. Então, não seria diferente para o Sebrae. Passamos por um momento de crise também, mas com certeza nós vamos conseguir driblar essa crise aos poucos e conseguir atender o empresário, que esse é o foco do Sebrae. Fernanda, para a gente encerrar, o Sebrae apresenta todas essas facilidades para o micro e pequeno empreendedor, mas é um setor que, inclusive, não é um setor não tão falado dentro de uma empresa, mas que talvez seja tão importante quanto o contador, independente de uma ajuda, de uma colaboração do Sebrae, a empresa, seja ela pequena, micro ou grande, ela tem que ter um suporte desse tipo por trás dela, um contador ou uma contabilidade, um escritório, será alguma coisa nesse sentido? Sim, é importante porque se você tem um contador ruim, ele pode quebrar a sua empresa. Há casos em que o contador conseguiu quebrar uma empresa. Para o microempreendedor individual é desnecessário ter um contador, até porque o empreendedor ele não tem muito recurso para pagar também um contador. O Sebrae auxilia nesse aspecto, até porque os controles financeiros, a declaração de faturamento é feita pelo site, o Sebrae faz a declaração de faturamento. Agora, para outras empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, é importante sim, até porque o empresário ele não consegue lidar com tudo. O pequeno empresário ele tem que entender de tudo. É da área financeira, é o comercial, é da área de contabilidade, então é importante ter esse suporte realmente para ajudar. Mas o pequeno empresário, o micro e pequeno empresário que você estava falando, ele tem que saber de tudo, mas não necessariamente ele tem que fazer de tudo, porque senão ele vira uma bomba em potencial. Exatamente, tem muitos empresários hoje que fazem de tudo, não conseguem infelizmente delegar. A gente vê muito isso em empresas familiares também, que não conseguem delegar por insegurança, por medo e acabam centralizando todas as atividades na própria pessoa. Então é importante delegar e contratar alguém de confiança também para ajudar. Fernanda, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, muito obrigada por essa entrevista, por esse bate-papo. Eu acredito que muita gente vai ajudar muita gente e, claro, foi um bate-papo muito produtivo. Obrigada. Eu que agradeço, o Sebrae agradece, estamos de portas abertas. Como eu falei, nós somos a casa do empreendedor. Venha até o Sebrae para buscar informações e, para finalizar, muito obrigada realmente pelo convite. Quando precisar, só ligar. Ok, obrigada. O Espaço Empresarial fica por aqui. Até uma próxima.